Vamos falar hoje da aprovação no Parlamento Português de uma lei anticorrupção, da fraqueza da União Europeia face à Bielorrússia de Lukashenko e à Rússia de Putin e da fraqueza dos Estados Unidos face à China na questão de Taiwan e ainda no Brasil com a tragédia da desmatação, com a tragédia do povo Yanomami e, finalmente, com o bezerro de ouro ridículo que puseram à frente da Bolsa de São Paulo, que é algo que contrasta com a pobreza do Brasil e com o governo de Bolsonaro, que também contrasta com a aprovação de Lula no estrangeiro, particularmente na Europa. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem o canal, coloquem gosto, ouçam até ao fim e subscrevam o canal. Subscrever é fácil, é gratuito e é muito importante para este projeto da Rádio Transforma. Política Impura, na Rádio Transforma. Começaremos então por falar de Portugal e na aprovação de uma lei anticorrupção pelo Parlamento Português. Finalmente, o PS e o PSD puseram-se de acordo para aprovar uma lei anticorrupção que dá um salto no combate à corrupção em Portugal. E fizeram-no de modo que consideramos que nessa lei não há inconstitucionalidade. Curiosamente, já há bastante tempo, seguramente mais de um ano, tinha falado aqui na Política Impura de uma solução para o problema da inconstitucionalidade de uma lei relativamente ao enriquecimento ilícito. Claro que uma lei que considerasse o enriquecimento ilícito como prova de que se tinha cometido um crime era inconstitucional. As pessoas devem ser presumidas inocentes até condenação por um crime através de uma sentença transitada em julgado. Ora, não era isso que a anterior lei, ou a proposta de lei, dizia. Agora, fez-se aquilo que era lógico que devia ser feito e que já há muito tempo que tínhamos aqui apontado no Política Impura, que é fazer uma lei a obrigar todos os detentores de cargos políticos, mas também, isso é muito importante, magistrados, a fazerem declarações de rendimentos. E nas declarações de rendimentos terem de justificar acréscimos patrimoniais superiores a 33 mil euros mensais. Ora, essa lei é uma lei que não tem problemas de inconstitucionalidade, em nosso entender. Não tem porque não há qualquer presunção de culpa, o que há é a violação de um dever de justificação. E se justificar falsamente o recebimento de determinada quantia em dinheiro, volumosa quantia em dinheiro, portanto superior a 33 mil euros, ou bens superiores a 33 mil euros, pois se não se justificar ou se justificar através de uma falsidade, pois o agente político ou o magistrado que o fizer estará sujeito a um crime que pode implicar uma condenação de 1 a 5 anos e inclusivamente impostos sobre esse valor até cerca de 80% do valor. Foram demasiado benévolos os parlamentares porque um crime desses, como outro tipo de crimes, nomeadamente, por exemplo, se alguém transportar num automóvel um produto ilicitamente, sei lá, por exemplo, se transportar mercadorias
que não tenham nem guias de transporte nem faturas, pois poderá perder o veículo automóvel. Não se percebe porque é que quem comete um crime, neste caso, não perde também o valor que deu origem à prática do crime. A lei é um grande passo em frente, sem dúvida nenhuma. Vamos dispor de legislação que combate o crime de corrupção, de branqueamento de capitais e outros crimes que frequentemente estão associados a cargos públicos. Vamos dispor de uma boa lei, mas essa lei podia ainda ser melhor se fizesse aquilo que se decidiu relativamente a casos como eu referi agora, do transporte de mercadorias sem fatura ou sem guias de transporte. Portanto, a lei podia ser ainda melhor, mas já é boa. O país muito ganhará certamente com isto. Infelizmente, relativamente às empresas e em particular relativamente aos bancos, a legislação não é tão rigorosa como isso, como é relativamente às entidades públicas, particularmente aos cargos, aos detentores de cargos políticos e aos magistrados. E devia ser muito mais severa ainda. Esperamos que no futuro se publique legislação, se aprove legislação no Parlamento, no sentido de penalizar, nomeadamente, os agentes bancários e, particularmente, as grandes empresas, que a grande corrupção está essencialmente nas grandes empresas e nos bancos, que têm disponibilidades financeiras para corromperem os agentes políticos, pois e devem ser considerados como responsáveis, em primeiro lugar, responsáveis pela corrupção. Muitas vezes atira-se a responsabilidade da corrupção apenas para os detentores de cargos públicos, mas essa responsabilidade é também, e em primeira linha, do corruptor. E, frequentemente, ataca-se o corrompido público, mas não se ataca o corruptor privado. E há, portanto, um desfazamento entre o rigor da lei no que toca aos detentores de cargos públicos e no que toca aos privados, que são os autores de crimes de corrupção, de branqueamento de capitais e esse tipo de crimes. Por isso, era necessário que o legislador agora desse um passo em frente e punisse também entidades privadas de uma maneira severa para que a corrupção não existisse como ainda existe em Portugal. Frequentemente diz que Portugal é um país de corruptos, não é verdade. A corrupção existe em todas as partes do mundo. Certamente que Portugal não é dos países mais corruptos do mundo. Bem pelo contrário, Portugal, nos índices de corrupção, estará eventualmente em 70º lugar a nível mundial. Portanto, um índice bastante baixo relativamente àquilo que sucede com outros países, incluindo inclusivamente países desta Europa. Mas com esta lei, Portugal irá melhorar, sem dúvida nenhuma, o combate à corrupção. Passamos agora a falar da chantagem que Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, está a lançar sobre a União Europeia, mandando vir para as fronteiras da União Europeia, particularmente da Polónia e dos países bálticos, imigrantes, no fundo, para pressionar a União Europeia a levantar as sanções contra o regime ditatorial, corrupto, criminoso de Lukashenko. A União Europeia, infelizmente, por um lado, não tem sabido reagir como deve ser. Por outro lado, tem demonstrado uma fraqueza enorme face ao ditador Lukashenko, que, no fundo, é apenas um testa de ferro do ditador Putin. Lukashenko faz o que quer, manda vir as pessoas, gente desesperada que vem
da Síria, do Afeganistão, de um modo geral do Médio Oriente, e que quer entrar na Europa, que pensa que é o paraíso que eles vão encontrar. Claro que isso causa graves problemas à Europa e aquilo que a Polónia fez foi colocar polícia e arame farpado nas fronteiras. Inclusivamente usou de violência, uma violência até extrema contra os imigrantes, em alguns casos no que toca aos países bálticos, que também foram afetados por esta crise, inclusivamente utilizou-se uma violência extremamente grave, que é a utilização de cães que mordem os imigrantes e os ferem de uma maneira grave, inclusivamente tudo isto já levou à morte de até crianças que estão expostas à fome e ao frio rigoroso do inverno da Bielorrússia. Pois a Europa não tem sabido sancionar devidamente Lukashenko e aquilo que fez foi negociar. Negociar uma coisa que é absolutamente inegociável, porque Lukashenko, se a Europa fechasse completamente o espaço aéreo europeu, se o pressionasse de todas as maneiras possíveis e imaginárias no que toca à importação por parte da Europa ou exportação, inclusivamente, de bens para a Bielorrússia, pois Lukashenko iria ceder. Assim como se as próprias sanções contra Putin e a Rússia fossem mais severas, Putin também deixaria de ter, em relação à Europa, a arrogância que tem. A Europa decidiu negociar e negociou a entrada de 2.000 daqueles imigrantes, 5.000, Lukashenko comprometeu-se a devolvê-los aos seus locais de origem. A Europa também se verifica que não tem uma verdadeira política de imigração. Isto demonstra também a sua fraqueza, porque a Europa é um continente envelhecido. A Europa precisa daqueles jovens e crianças imigrantes. E aquilo que devia fazer era acordos pontuais para que essa gente ou viesse para a Europa de uma maneira organizada, mas liberalizando-se em grande parte a imigração, não no sentido de a tornar completamente aberta, mas no sentido de a facilitar de algum modo, de modo a que a Europa ela própria beneficiasse com os imigrantes, alguns até com qualificações elevadas e que, infelizmente, nos seus países não têm esperança de uma vida digna. Tanto mais que a própria Europa é responsável, em grande parte, pelo sofrimento desses povos. Nomeadamente, as intervenções da NATO na Síria são gravemente responsáveis pelo sofrimento do povo sírio e pela essa onda de imigração na Síria, no Líbano, no Afeganistão, nesses países em que existe um sofrimento enorme. Esse sofrimento existe em grande parte também devido à intervenção europeia, particularmente no caso da Síria. E aí a União Europeia tem graves responsabilidades e, portanto, deveria, sem dúvida nenhuma, assumir essas responsabilidades e até utilizar este fluxo de imigrantes em seu próprio benefício, porque juntaria uma ação humanitária com uma renovação da população europeia, que bem precisa de ser renovada, rejuvenescida e até, de certo modo, conviver com outras culturas, porque a própria convivência com outras culturas fará rejuvenescer a Europa. Esperamos que a Europa repense a sua atuação política, particularmente invista na sua segurança, mas também perceba que é necessária a sua abertura ao mundo,
Aquilo que dissemos relativamente à Europa é um pouco extensível aos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão a confrontar-se com uma onda de imigrantes sul-americanos e fazem algo parecido com aquilo que a Europa faz, sendo certo que os Estados Unidos são um país imenso que tem uma população muito inferior à Europa. Os Estados Unidos são mais do dobro em área da União Europeia e tem uma população bastante inferior, uma população de cerca de 310 milhões de habitantes, enquanto que a União Europeia, a Europa tem uma população de cerca de 450 milhões de habitantes. Portanto, esse grande país que são os Estados Unidos poderiam suportar perfeitamente populações latino-americanas imigrantes e dar alguma esperança àquela gente a quem a exploração e a destruição das sociedades pelo próprio Império Americano. Um caso exemplar disso é o caso do Brasil, a quem a destruição das sociedades sul-americanas, o México, que é uma colónia dos Estados Unidos, agora menos com este presidente, mas que ao longo dos anos foi uma colónia dos Estados Unidos, o México, a Guatemala e outros países sul-americanos que lançam ondas de imigrantes para os Estados Unidos, pois que esses países, no fundo, estão assim porque têm dirigentes corruptos e dirigentes corrompidos, essencialmente pelas grandes corporações americanas que acabam por destruir as economias e a vida dos habitantes dos países sul-americanos. Assim como os próprios Estados Unidos estão a fazer no Brasil, que foram eles os grandes responsáveis pela queda de Dilma Rousseff e pela ascensão ao poder desse indivíduo inominável, inqualificável, que está na presidência da República do Brasil, esse Jair Bolsonaro. Por outro lado, os Estados Unidos têm-se mostrado, de certo modo, arrogantes até com a China relativamente a Taiwan, mas, no fundo, Biden demonstrou a incapacidade total de resolver o problema de Taiwan de uma maneira satisfatória para quem preze a democracia, a liberdade, a igualdade e a fraternidade no mundo. Não que os Estados Unidos sejam propriamente um exemplo de defesa desses princípios, da democracia, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Os Estados Unidos são um país selvagem, em grande parte. Mas, pelo menos, a liberdade de expressão, que é essencial, essa podemos tê-la nos Estados Unidos, enquanto que não se pode ter na China. E era importante que Taiwan também pudesse dispor dessa liberdade de expressão. Mas o problema de Taiwan já foi resolvido há muitos anos, no princípio dos anos 70, em 1973, quando Nixon se dirigiu à China e foi recebido por Mao Tse-tung. Aí ficou assente que Taiwan fazia parte da China, que havia só uma China e, portanto, quem passou a ter assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas foi a China, dirigida por Mao Tse-tung e pelo Partido Comunista Chinês, e, portanto, de certo modo, Biden está atado a tratados muito antigos. Isso não quer dizer que não faça pressão sobre a China no sentido de impedir que a China tome Taiwan pela força. Taiwan tem o direito de decidir o seu destino. Porque não se percebe porque é que, por exemplo, os Estados Unidos não aceitaram que
povos europeus decidissem o seu destino. Estamos, por exemplo, a pensar no desmembramento da Jugoslávia. Não foi pedido aos habitantes dos países que formavam a antiga Jugoslávia que dissessem se queriam ou não permanecer unidos num único país, a Jugoslávia. Aquilo que os Estados Unidos e a União Europeia, a Europa, capitaneada pela Alemanha, fizeram foi, pura e simplesmente, forçar o desmembramento da Jugoslávia. E porquê é que agora os Estados Unidos não têm a coragem de fazer o mesmo? Esperamos que os Estados Unidos tenham um poder suficientemente lúcido para resistirem e defenderem Taiwan como Taiwan merece ser defendido. Porque, apesar das suas limitações, Taiwan é um país democrático, é um país com imenso progresso, onde existem menos desigualdades do que aquelas que existem na China. E portanto, a sociedade de Taiwan, com muitos defeitos que possa ter, com o domínio de grandes corporações, é certo, mas apesar de tudo, com uma desigualdade inferior àquela que tem a China, que se diz socialista ou comunista, ou lá o que é. Daqui passamos então para o Brasil. O Brasil, tragicamente dirigido por Bolsonaro, e que foi à COP26, a Conferência sobre o Clima, escondendo a verdade. Nomeadamente escondendo que está a desmatar a Amazónia como nunca se desmatou. Bolsonaro foi à COP26 dizer que assumia o compromisso de não desmatar a Amazónia e que a Amazónia não estava a ser desmatada como se dizia. Pois sabe-se agora que o Estado brasileiro tinha dados que demonstravam que 13.300 km, cerca de 13.300 km quadrados da Amazónia foram desmatados só no último ano. 13.300 km. Para os portugueses perceberem, o desmatamento da Amazónia equivaleu às províncias da Beira Litoral e da Extremadura juntas. Ora, Bolsonaro já sabia disso em outubro e só agora, na semana passada, é que esses dados foram tornados públicos. É o tipo de política da mentira que utiliza sistematicamente Bolsonaro. A mentira que leva inclusivamente à destruição de povos. O povo Yanomami está a ser destruído. Neste momento está sem alimentação, está sem água, está sem saúde, está sem segurança, minimamente segurança, está sem a mínima proteção, porque garimpeiros, porque toda a espécie de bandidos invadem as terras Yanomami e destrói aquele povo Yanomami e o governo de Bolsonaro não lhes dá a mínima proteção, porque esses garimpeiros, esses indivíduos sem escrúpulos, acabam por retirar a capacidade dos Yanomami terem os seus alimentos, de eles próprios produzirem os seus alimentos, de terem água potável, de terem saúde. O povo Yanomami está a ser dizimado pela Covid-19 também e não terem segurança porque as suas terras estão a ser completamente invadidas por criminosos apoiados por Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal intimou agora Bolsonaro a dizer porque é que não protegeu os Yanomami e esperamos que o Supremo Tribunal Federal tome medidas para que Bolsonaro e o seu governo não continuem a levar a cabo crimes de genocídio, como é este o caso do genocídio do povo Yanomami. Finalmente,
o ridículo brasileiro. O ridículo foi a cópia do touro que está junto à Bolsa de Nova Iorque e que simboliza a força dos Estados Unidos da América, pois esse touro foi copiado de uma maneira ridícula para ser junto à Bolsa de São Paulo. E foi colocada uma réplica desse touro, mas vejam lá, não podia ser um touro em ferro, em qualquer liga. Não, foi um touro que aparece banhado a ouro, um touro dourado, porque o governo de Bolsonaro, no seu entender, é um governo dourado. E é um governo dourado. É um governo dourado na medida em que se cobre de ouro que rouba ao povo brasileiro e que leva para o próprio estrangeiro, como sucedeu com o Paulo Guedes, seu Ministro da Economia, e com o próprio Governador do Banco do Brasil, e muitos outros ainda que não se sabe, porque estas coisas são escondidas, estes crimes são escondidos pelo governo de Bolsonaro, que ainda por cima se diz contra a corrupção. Isto é, os criminosos, os genocidas, os grandes agentes da corrupção arvoram-se em defensores da luta contra a corrupção e dizem-se incorruptos. Aliás, é isso que tem sucedido, de modo geral, no mundo. A extrema-direita chega ao poder. Ainda agora, na Bulgária, a extrema-direita ficou em primeiro lugar nas eleições porque apresentou uma campanha contra a corrupção. Ora, aquilo que nós sabemos é que esses indivíduos que antidemocraticamente agem e que apresentam propostas antidemocráticas que dizem ser de combate à corrupção, esses são sim os maiores corruptos. A extrema-direita é a grande corrupção a nível mundial. E eles são os agentes mais corruptos, mais violentos, mais criminosos do sistema capitalista irracional que neste momento governa o mundo. Claro que a família do autor, um italiano autor da estátua junto à Bolsa de Nova Iorque, como não tinha dado autorização para que se fizesse uma réplica desse touro para colocar junto à Bolsa de São Paulo, pois processou o governo brasileiro por a violação dos direitos autorais. É o ridículo absoluto, além de tudo, é ridículo absoluto. Felizmente, o Brasil ainda não está de todo perdido. Lula foi recebido na Europa e aplaudido e condecorado por políticos europeus, por instituições europeias, nomeadamente com medalhas, com condecorações que foram atribuídas, por exemplo, ao Papa João Paulo II e a outros grandes dirigentes europeus. Lula é ouvido com respeito e aplaudido com grande esperança por parte dos europeus que veem em Lula a possibilidade de um outro Brasil. O Brasil que defenda a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que faça daquele grande país, irmão de Portugal, um país que seja visto pelo mundo não como uma vergonha, mas como um país respeitável, digno e respeitador da dignidade humana. Lula apareceu nesta viagem à Europa como uma grande esperança de um Brasil melhor. Esperamos que os brasileiros acordem para a necessidade de que rapidamente terem um Lula na sua presidência para que o Brasil deixe de ser a vergonha do povo brasileiro. O Brasil de Bolsonaro deixe de ser não só a vergonha do povo brasileiro, mais lúcido, mas também a vergonha do mundo. O livro que vos aconselho hoje é uma pequena novela, uma novela notável de um grande escritor americano,
William Gaddis, intitulado Ágape Agonia. Essa novela, pequena, é das obras mais interessantes que eu confesso ter lido nos últimos tempos. Uma escrita profunda, inovadora, uma escrita que vai ao fundo de problemas importantes do nosso tempo e consegue uma contenção, um rigor que é difícil encontrarmos em muitos escritores. Pois William Gaddis, nesta pequena novela, fala-nos de algo muito importante, que é a alternativa entre o homem e a máquina. Fala-nos, por exemplo, até que ponto é que um pianista não será dispensável? Haverá computadores, haverá máquinas que tocarão piano de uma maneira muito mais perfeita do que qualquer humano. E isso leva-nos a pensar no futuro da própria humanidade. Até que ponto os homens poderão ser dispensados, superados pelas máquinas? Nós percebemos que já o estão a ser. Percebemos agora, quando entrarmos, e já entramos, na época da computação quântica, que cada vez mais a generalidade dos trabalhos do homem e até o trabalho criativo poderá ser substituído com grande vantagem pelos computadores, pelas máquinas. E aí é tempo, sobretudo nesta época em que estamos a passar por um tempo de enormes mudanças. Todo o século XX, o século XIX, o século XX foram tempos de enormes mudanças. Mas estes últimos 20 anos particularmente depois da internet, das investigações relativamente à computação, estes anos têm sido anos de transformações com uma rapidez, com uma grandeza que antes nunca existiram. E essas transformações, que são muito importantes para o homem, que o podem beneficiar de uma maneira a que o homem finalmente se liberte da escravidão do trabalho e veja o trabalho como uma necessidade, poderão também levar a que o homem seja apenas um instrumento das próprias máquinas, ou, melhor, um instrumento do poder de quem comanda as máquinas. É esta a reflexão que esta excelente novela, esta grande novela, atrevo-me a dizer, de William Gaddis, que vos aconselho a ler, é esta a reflexão que nos propõe. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, coloquem gosto e subscrevam o canal, que é muito importante para nós a subscrição do canal e é fácil e gratuita.